Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, pelas redes sociais do Parlamento e também pelas plataformas de áudio para ouvirmos. E já se encontra aqui a vereadora Daiane Mello do PL, a quem eu de imediato saúdo. Uma honra tê-la conosco aqui, vereadora. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e é um prazer estar aqui contigo para gente dialogar nesse programa aí que é tão bom para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Do ponto de vista de produtividade parlamentar, e aí nós vamos entrar talvez naquele aspecto ideal do vereador, que é o que apresenta projeto, que faz relatorias, que interage nas comissões, que visita os bairros, e a senhora está se desdobrando para ser quase que uma vereadora ideal. Eu sei que a senhora já tem um gabinete itinerante e que amanhã estará a propósito disso no bairro Kaiser. Então vamos começar por essa parte do vereador transitando pelos locais da cidade, que embora a senhora seja muito identificada com a Zona Norte, com o bairro Fátima, a senhora tem a pretensão de entender a situação de quase toda a cidade e contribuir com isso também. Isso. Na verdade, a gente, quando está eleito, a gente é vereador da cidade toda, né? Então, a gente precisa também ter um conhecimento de todas as regiões da cidade. Então, a gente propôs desde o primeiro mês de janeiro, quando a gente assumiu, a cada mês, no último sábado de cada mês, estar em determinado bairro, né? Numa determinada região, para verificar as demandas daquela comunidade. Então, amanhã a gente chega na Zona Sul, não é o último sábado, mas como a gente vai ter um feriadão ali pela frente, né? Então a gente decidiu que é amanhã, das 10 ao meio-dia, lá na Avenida Bom Pastor, lá na frente da Ortodontic. A gente vai montar o nosso gazebo lá e estar ouvindo a população. Quando a senhora fala gazebo, é o quê? O carro, uma caminhonete? Um toldinho lá, o pessoal sentadinho lá e a gente conversando realmente com as pessoas. Levamos um chimarrão, uma água e conversamos para verificar as demandas daquela região. É um clima de sábado, realmente. Isso aí. Pelo que entendi, uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Então, a gente já teve no Cidade Nova, a gente teve no Fátima mesmo também, estivemos ali na região dos Vinhedos e também no Santa Fé. No Santa Fé foi o nosso primeiro gabinete itinerante. Nesse giro, vereador, o que mais tem lhe preocupado? Nós temos sessões ordinárias bastante intensas no sentido de discutir os problemas da cidade, isso não é novidade. O plenário ele se presta muito a isso. Enfim, às vezes o clima um pouco mais acalorado, mas nessas andanças, e a senhora já nos traz aqui, o que mais tem saltado aos olhos, porque daí não é só o vereador observando, são as pessoas trazendo para vocês e aí que já permite esse panorama a partir das vozes que chegam até os seus ouvidos. Na verdade, a gente tem muita demanda na questão da saúde, né? As pessoas reclamando, né, das UBSs, da falta de médicos nas UBSs e as UBSs que têm médicos, a falta de atendimento. Isso a gente verifica até nas fiscalizações, onde a gente já visitou diversas UBSs da nossa cidade. Então, as pessoas vão para fila ou, às vezes, e daí elas têm que voltar porque não tem ficha suficiente e acabam se deslocando para a UPA e dá superlotação na UPA. Eu classifico como uma das mais urgentes a questão das UBSs. E depois é problemas normais, né? De limpeza de praça, de coleta de lixo, realmente de troca de lâmpada. Em alguns lugares as pessoas ainda não sabem quem buscar, então a gente orienta que tem o call center das PPPs da iluminação para a pessoa ligar. Às vezes a gente já faz o contato, a gente mesmo abre o protocolo. Então é em diversas áreas, né? Mas eu classifico como a maior a questão da saúde. Na saúde, que a propósito disso, a senhora tem um volume expressivo já de projetos, matérias legislativas apresentadas nessa largada. Nós estamos tratando aí de pouco mais de 5 meses de legislatura. Se eu não estou enganado, são 15 projetos protocolados. E um deles, a propósito, para não perdermos o gancho, dialoga com as unidades básicas de saúde no sentido de haver a identificação prévia dos médicos plantonistas. Talvez haja em algumas,
mas a senhora quer que fique uma regra permanente no sentido de as pessoas saberem a quem recorrer. Exatamente. Algumas, por iniciativa própria, elas já mantêm isso. Porém, a gente se depara muitas vezes indo até o plantão, por exemplo, nas UPAs, e até mesmo, seja no Círculo, na Unimed, e a gente não sabe quem é os médicos que estão atendendo. Então, esse projeto de lei pede que a listagem esteja visível a todas as pessoas, né, que adentrarem nesses ambientes de saúde para verificar quais médicos estão atendendo, seja clínicos e seja pediatras também. Nós tivemos, a propósito disso, na legislatura anterior, quase ao término, uma CPI da saúde que se debruçou sobre a qualidade do serviço, sobretudo no que diz respeito à terceirização. Enfim, houve uma série de críticas e desdobramentos, e a senhora começa aqui a tratar identificação de profissionais, combate a filas, atenção básica, e eu lembrava assim de muitas das pautas que foram discutidas naquela oportunidade, misturando um pouco desinformação da população com a própria qualidade do serviço. O que a senhora pode vislumbrar daquele momento para cá? A senhora não estava como vereadora, mas acredito que pôde acompanhar. Sim, a gente acompanhou, inclusive, que teve a questão dos médicos que não estavam trabalhando, mas que estavam com o ponto registrado, enfim, todas aquelas situações. Eu acredito que ainda falta realmente o médico estar dentro da UBS, sabe? A prefeitura, com a Secretaria da Saúde, elas têm que organizar de alguma maneira para que na UBS tenha médicos. Porque a gente se depara com as UBSs, a estrutura montada, né? Porém, algumas que ficam até às 21 horas, mas se a pessoa precisa de um médico, não tem. E isso, eu recebi um relato essa semana de uma moça que mora no Vila IP. Ela trabalha numa empresa, veio para casa porque não estava bem. O que ela fez? Se direcionou ao UBS. 11 horas, não tinha mais ficha. Qual é a orientação? Vai para a UPA. E a UPA está como? As duas superlotadas, tanto a Central quanto a Zona Norte. Já nas UPAs, a dificuldade é principalmente nas trocas dos plantões. Então, a gente está até fazendo um ofício, eu e o vereador Iago, para que o Instituto, né, o IDEAS, que coloque mais um médico entre os plantões, que ele faça um horário, a troca de plantão acontece 19, 20 horas, que ele comece 17 horas e que ele vá até às 10. Porque esse horário é o que dá mais problema, isso já falado pelas equipes mesmo. A gente já foi verificar, já fomos fazer fiscalização nas UPAs e essa é a maior reclamação, tanto dos usuários, né, nessa troca que fica muito morosa, quanto das pessoas que estão atendendo. Na intervenção anterior, a senhora comentava da conservação da cidade, coleta, limpeza, que foi uma pauta muito discutida na campanha eleitoral anterior, e não foi à toa que o prefeito reeleito Adilóide Domênico criou uma secretaria específica para cuidar do que popularmente se chamou de zeladoria da cidade. Como é que a senhora avalia a eficiência dessa área ou desse pleito, enfim, dessa finalidade que a prefeitura, em tese, tentou ou vem tentando dar uma atenção especial? Eu acredito que é uma tentativa ainda, porque o que acontece? Quando a gente busca a secretaria, ainda ela está sem estrutura, ela não está estruturada ainda. Vem de um processo. Vem de um processo, né? Automaticamente foi agora que foi feita, né? E a gente está acompanhando isso. A gente tem muito problema ainda da questão do lixo na rua, né? Então, não está chegando as informações para as pessoas. A gente tem muito problema nas reciclagens e cooperativas, que vai ter que fazer um diálogo maior, mas algumas coisas já foram solucionadas, até mesmo a PPP da iluminação que foi feita, eu acredito que é uma coisa positiva, que a gente verifica na cidade, que é poucas lâmpadas hoje que a gente vê queimada, ou que as pessoas nos procuram, e antes era diariamente solicitações sobre isso. Até era algo que eu não sabia, vocês conseguem protocolar já por um sistema eventuais demandas de trocas de lâmpadas, quer dizer, não gera aquela tradicional indicação
O próprio vereador Não, já isso. consegue fazer uma solicitação, né? Na verdade, até as pessoas, no geral, elas conseguem, né? Tanto Exato. pelo 0800, quanto pelo aplicativo ali, né? Do call center. E daí tu vai, tu coloca exatamente no mapinha onde é que é a lâmpada que tá com problema. E hoje eu te digo, Fábio, que, assim, 48 horas... 3 dias tá sendo trocadas lâmpadas na parte urbana da cidade. Ou seja, melhorou. Melhorou muito. A gente tinha problemas de lâmpadas com 6 meses, 8 meses sem resolver. Então, a gente vem de um processo que estava bem problemático. Então, isso é uma coisa bem positiva, a situação da PPP da iluminação. Mudando um pouco de segmento, a senhora também apresentou um projeto no que diz respeito aos uniformes escolares, e que é uma pauta bem antiga no âmbito da Câmara, que ela foi parcialmente enfrentada na administração anterior do prefeito reeleito Adilóide Domênico, mas, ao que parece, pelo menos me apropriando de manifestações, tanto suas quanto de outros vereadores da casa, ela não teve toda a continuidade. O ex-vereador Rodrigo Beltrão, sempre nas propostas de diretrizes orçamentárias, incluía isso, que houvesse o que ele chamava de cesta básica escolar, que notadamente fosse o fornecimento do uniforme, né? E a senhora vem nesse sentido agora, tentando buscar quase que uma parceria público-privada no sentido de atender esse fornecimento de materiais. E eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco mais, que, se eu não estou enganado, vem a partir de um projeto de lei, né? Isso, são 2 projetos de lei que a gente protocolou na área da educação, importantes no caso, né? O Banco de Materiais Escolares, que é realmente esse banco, estilo do Banco de Materiais de Construção que já existe na cidade. Então, para que haja tanto doação quanto depois distribuição, né, para as crianças, e o do uniforme escolar. O uniforme escolar foi levantado ainda na época do Rodrigo Beltrão, o Daniel Guerra também fez alguma coisa, verdade. E depois, na época ali, posterior à pandemia, o governo Adiló, então, lançou o uniforme escolar. Então, um kit de uniforme escolar para cada criança. Só que ele foi em um ano específico. E eu acredito que esse que é o problema. Porque quando a gente lança um programa e ele é bacana, a gente tem que manter ele na nossa lei orçamentária para que ele tenha todos os anos. Ou daqui a pouco aconteça um rodízio, alguma coisa nesse sentido. Porém, ele aconteceu, a gente teve problemas em alguns de distribuição, teve crianças que passaram o ano todo sem recebeu partes do uniforme, aqueles problemas básicos que tem. Então, a gente protocolou um projeto que é o uniforme escolar patrocinado pelas empresas, uma parceria público-privada, e essa empresa teria a oportunidade, então, de colocar sua logomarca em um espaço, né, que a prefeitura definiria como o tamanho e onde seria. Isso eu já apresentei também, esse projeto na SIC, né, para os empresários. Fomos lá, apresentamos, eles gostaram da ideia e agora a gente está aguardando as tramitações na casa. E a senhora vê também um interesse do executivo, porque na medida que o projeto se torna lei, também ali precisa haver uma sistemática política de provocar os empresários e conseguir amarrar. Sim, eu acredito, a gente não conversou ainda com a secretária de Educação, a gente tem uma agenda com ela na próxima semana, onde a gente vai apresentar isso e algumas demandas da área, mas eu acredito que é positivo, porque ela tira, né, do Poder Executivo esse valor, que daqui a pouco precisaria investir no material, em uniforme escolar, caso fosse levantado a questão do projeto, e passa para as empresas, né? Como é que a senhora tem avaliado a educação como um todo, vereadora, que chamou atenção, sempre chama atenção no âmbito da casa pelo déficit de vagas, dificuldades de matrículas, vocês, das formas mais diversas, recebem reclamações, dificuldades dos pais, ou às vezes de matricular o filho numa instituição que seja próxima à residência, e envolve o transporte, deslocamento. Nós tivemos, infelizmente, aí, casos de violência também, agressão a professores. A senhora avalia como um todo a educação, já que estamos tratando desse setor? A educação em Caxias, essa parte de trocas de locais e tudo mais, a gente conseguiu administrar bem com a Secretaria de Educação e acredito que ela foi montando. Só que a gente tem dificuldade porque a gente não tem escolas suficientes próximas das casas das pessoas. Então, alguma coisa tem que judicializar. Qual que é a parte da educação que eu acredito que aconteceu uma certa falta de continuidade e um desmonte em alguma situação, que é a questão da inclusão.
A inclusão, eu acho que está abaixo do que as pessoas precisam, no caso, né? Então, monitores e cuidadores sendo negados, as crianças estão com dificuldade, o Cined foi fechado, foi uma denúncia que a gente fez na tribuna da Câmara, um Cined, um programa importante, foi falado durante a campanha eleitoral, feito propaganda lá dentro, que era um programa importante, simplesmente fechou-se as portas, entregou para a Secretaria da Saúde o ambiente e o Cined não está funcionando. CEMAP para dificuldade de aprendizagem, estrangeiros e altas habilidades, também agora que está retomando os atendimentos para os estrangeiros. Então, essa parte da inclusão, eu estou bem preocupada. E que eu lembro que gerou um debate forte em plenário, a senhora trouxe a crítica, outros vereadores se somaram, inclusive já criticaram aqui também. Anteriormente a participação da senhora, quer dizer, virou uma preocupação da cidade. Né? Sim, né? Aluguel sendo gasto com os espaços parados e as pessoas, e o que eu digo que é pior, as pessoas aguardando esses atendimentos. Hoje a gente sabe que a questão do autismo, ela é muito grande na nossa cidade, a gente tem até um pedido de informações, ele deveria ser entregue hoje, eles me pediram mais alguns dias para entregar, um pedido de informação que passou, né, por votação nessa casa, a gente se solidarizou que a dificuldade deles buscarem os acessos, eles nos prometeram entregar antes da audiência pública que a gente tem sobre o autismo, mas que a gente sabe que tem muito problema na área da inclusão. Já tem data marcada para essa audiência pública? Sim, a audiência do autismo é dia 27 de maio, né, às 18h45, e a gente convida a todos para participarem, porque é uma audiência pública importante da nossa cidade. Sem dúvida, até lá, os canais da Câmara, enfim, toda a mídia da casa dará conta de fazer a devida divulgação e o assunto é palpitante, sem dúvida alguma. Para que as pessoas entendam, vereador, e a senhora faz uma dinâmica de mandato interessante, de apresentar um largo volume de matérias legislativas já no início, no primeiro ano, isso não é à toa, para até pressupor um bom tempo de tramitação, caso demore, enfim. E é mais ou menos por aí, porque as pessoas precisam entender que não é só apresentar o projeto e já se tornar lei. Vai para as comissões, tem pareceres, daqui a pouco esse diálogo também com o executivo e com outras frentes para que não se torne só uma matéria a mais, para que seja cumprida de fato. Como é que a senhora vê a sequência, esse monitoramento de projetos que eu imagino que agora a senhora que agora vai acompanhar o andamento e contribuir com a efetivação de cada uma dessas 15 matérias legislativas? Na verdade, assim, Fábio, a gente está acompanhando, né? E isso é uma dificuldade das pessoas de entenderem que quando a gente protocola, ele não é lei, né? É isso. Então, a gente protocolou um projeto, para tu ter ideia, da questão da preferência na fila, tanto do TEA quanto da pessoa, o acompanhante, né? Da pessoa com deficiência, que a pessoa que acompanha ele, o responsável legal, também tenha essa preferência. E as pessoas se depararam na fila do SES e elas queriam brigar para que isso acontecesse. Já queriam a preferência. Sim, elas já queriam a preferência, porque a gente automaticamente, ao protocolar, a gente já divulga nas nossas redes, às vezes no plenário, enfim, né? Então a gente tem essa dificuldade. E ele tem um trâmite na casa e ele é um trâmite meio lento, né? Tem que passar pelo IGAM, pelo DPM para verificar a constitucionalidade. Faz parte. Depois passa pelas comissões de mérito, né? Então, a gente tem que acompanhar isso. Mas a gente está acompanhando tudo planilhadinho ali, acompanhando cada detalhe. Quando vai, por exemplo, uma outra coisa do transtorno do espectro autista que a gente protocolou é a isenção do IPTU para essas pessoas também. É só acrescentar na lei, porque ela já tem algumas doenças que estão lá no rol, né? Então a gente está acrescentando o TEA. Isso a gente já conversou com o secretário Micael, então na Receita, e já estamos na fase de plano para verificar qual é o custo que isso seria, qual o impacto financeiro que isso daria. Automaticamente a gente já está fazendo essas conversas para que ele aconteça, porque a nossa ideia não é lançamos esses projetos, agora vamos só acompanhar. Não. Se surgir outras ideias durante o percurso, a gente vai, né, encaminhando. Hoje a gente está protocolando um projeto em parceria com o vereador Iago, que trata da questão me fugiu a palavra. Das esmolas, né? Não de esmolas, de dignidade, né? Então, isso daqui a gente está protocolando hoje. Então, a gente está buscando
assuntos que estejam em foco na população e ideias. Também estamos recebendo ideias de pessoas. Esse vem de uma pessoa, o Argemiro, lá do bairro Fátima, que sugeriu, olha só, acontece assim, as pessoas preferem ficar nas ruas porque o valor que ela recebe em esmolas, né, ela consegue sobreviver. Vereadora, eu vou tratar suas considerações agora como praticamente as últimas. Vão aparecer na tela os seus contatos para envio de críticas, sugestões ou elogios. Eu peço que a senhora basicamente deu quase que um tchau, assim. Já foi todo o tempo. Temos poucos segundos aí, vereadora. Então tá, a gente está trabalhando em prol da comunidade, estamos à disposição, tanto no gabinete, pelas redes sociais, pelo contato que está aí na tela, porque a gente está trabalhando para ser a vereadora da cidade de Caxias do Sul, ser a voz que Caxias precisa. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora Daiane. Muito obrigado. A honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar, então, aqui com a vereadora Daiane Mello, do PL, se encerrando aqui mais uma edição do De Frente com a Lei. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.